Dando início à plenária de abertura, esta plenária tem como pauta a leitura e votação do regulamento e a eleição da comissão eleitoral para os delegados para a segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. E, a seguir, a eleição da comissão eleitoral das propostas prioritárias à Conferência Nacional. Nós vamos ler o regulamento e a pessoa que tiver alguma discordância ao regulamento pede destaque e se dirige aqui para a mesa. Débora, aí tu vê qual é o destaque, fica de pé para as pessoas te enxergar. A Débora, ela é a coordenadora da relatoria, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, quem tem destaque, levanta, grita destaque e informa a Débora qual é o destaque, ok? Aquilo que não for destacado vai ser considerado como aprovado. Tá bem? Quer começa? Proposta de regulamento da primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres do Rio Grande do Sul. Título 1 da realização. Artigo 1º. A Conferência Estadual de Saúde das Mulheres do Rio Grande do Sul, primeira CESMU-RS, etapa estadual da segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, será realizada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nos dias 9 a 11 de junho de 2017, sendo presidida pelo presidente do Conselho Estadual de Saúde, CES-RS, e, em sua ausência ou impedimento eventual, pelas coordenadoras da comissão organizadora. Artigo 2º. Na primeira CESMU-RS, será assegurada a paridade dos delegados, conforme a Lei nº 8.142/90 e a Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Título 2. Do tema e da programação. Artigo 3º. O tema central da primeira CESMU-RS será Saúde das Mulheres, desafio para a integralidade com equidade, respeitando suas diversidades étnicas, culturais, sociais e econômicas, a ser desenvolvido em a. Eixos principais. 1. Diretrizes para definir a política estadual de atenção integral à saúde das mulheres. E 2. Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. B. Eixos temáticos. 1. Situação da saúde das mulheres e os determinantes econômicos, sociais e ambientais que levam ao seu adoecimento. 2. Políticas públicas para as mulheres e a participação social. 3. Vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres. E 4. O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres. 5. O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres. Parágrafo 1º. O tema central e os eixos principais e eixos temáticos serão discutidos em mesas que contarão com a participação de expositores e coordenação, indicados pela comissão organizadora. Parágrafo 2º. Cada expositor terá o tempo determinado para a sua exposição. Parágrafo 3º. A ou delegada, delegado e a ou convidada ou convidado poderá manifestar-se por 3 minutos, com observações ou perguntas pertinentes ao tema, ou apresentá-las por escrito. Parágrafo 4º. A coordenação da mesa
definirá com o plenário o número de inscrições de participante por ordem de entrega do respectivo crachá após as exposições, respeitando o horário da programação. Parágrafo 5º, a programação encontra-se em anexo. Passo para outra coordenadora. Título 3, dos participantes. Artigo 4º. A primeira SESMU-RS contará com os seguintes participantes. 1. Delegado com direito a voz e voto. Delegado membro do Conselho Estadual de Saúde, RS. Delegado eleito pelo Conselho Estadual de Saúde, RS. Delegado ou delegada eleito ou eleita na etapa municipal. Convidado ou convidada com direito à voz. Artigo 5º. O credenciamento da ou do participante será realizado no local da primeira SESMU-RS da seguinte forma. 1. Delegado ou delegado nato ou nata, das 8 às 18 horas do dia 9 de junho. Destaque. Dois. Delegado titular eleito, das 8 às 16 horas do dia 9 de junho. 3. Delegado suplente eleito, das 16 às 18 horas do dia 9 de junho. 4. Convidado, das 8 às 18 horas do dia 9 de junho. Artigo 6º. O credenciamento da ou do delegado suplente eleito em substituição a delegado ou delegado titular eleito poderá ser antecipado com autorização da comissão organizadora estadual, através de documento de declaração de renúncia / impossibilidade de participação da ou do delegado titular eleito, com visto do Conselho Municipal de Saúde correspondente ou do CES-RS. Título 4º. Das instâncias deliberativas. Artigo 7º. São instâncias deliberativas. 1. Plenária de abertura. 2. Grupos de trabalho. 3. Plenária de eleição das ou dos delegados por segmento. 4. Plenária final. Capítulo 1º. Plenária de abertura. Artigo 8º. A plenária de abertura tem o objetivo de: 1. Aprovar o regulamento da etapa estadual. 2. Eleger os membros da comissão eleitoral das ou dos delegados por segmento para a 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. Destaque. Capítulo 2. Grupos de trabalho. Artigo 9º. Os grupos de trabalho com composição paritária serão realizados simultaneamente em um número proporcional calculado que garanta no máximo 50 participantes por grupo e deliberarão sobre o relatório consolidado da etapa municipal da seguinte forma. 1. O relatório consolidado da etapa municipal será lido e votado. Parágrafo 1º. O relatório consolidado, ao ser lido, poderá ser destacado por qualquer participante do grupo de trabalho. Parágrafo 2º. O destaque pode ser de supressão total ou parcial e difusão. Parágrafo 3º. O participante tem, no máximo, 2 minutos para apresentar o destaque. Parágrafo 4º. Serão concedidos 3 minutos para o participante que quiser defender a manutenção do texto original e, ao mesmo tempo, para a defesa do destaque, após o mesmo será votado. 2. As propostas não destacadas em pelo menos 60% dos grupos de trabalho serão consideradas aprovadas e farão parte do relatório final. 3. As propostas destacadas que obtiverem 70% ou mais de aprovação em pelo menos 60% dos grupos de trabalho farão parte do relatório final. 4. As propostas destacadas
que obtiverem no mínimo 50% dos votos em pelo menos 60% dos trabalhos dos grupos de trabalho serão apreciadas na plenária final. Quinto, as propostas destacadas que não obtiverem a aprovação de, no mínimo, 50% dos votos em pelo menos 60% dos grupos de trabalho serão consideradas rejeitadas. Sexto, na etapa estadual, não serão acatadas propostas novas, mas serão permitidas supressão total, supressão parcial e fusão. Oitavo, o grupo de trabalho... Sétimo, desculpa. O grupo de trabalho terá mesa com coordenador indicado pela comissão organizadora e com secretário eleito no grupo. Parágrafo 1º. A comissão organizadora indicará 2 relatores por grupo de trabalho. Parágrafo 2º. O resultado do trabalho de grupo será sistematizado pela comissão de relatoria, constituindo o relatório preliminar final encaminhado para a plenária final. Capítulo 3º. Plenária de eleição dos delegados por segmento. Artigo 10º. A plenária de eleição de delegado por segmento tem como objetivo eleger os delegadas para a etapa nacional por segmento para compor a delegação a ser homologada na plenária final. Parágrafo 1º. As plenárias de eleição de delegada a delegado por segmento serão divididas por segmento e por delegados natos do Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, delegados eleitos pelo Conselho Estadual, delegado eleito por Porto Alegre e delegado eleito por município em cada macro regional, conforme previsto no regimento da primeira conferência. Destaque. Parágrafo 2º. A definição os delegados à segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres buscará atender aos critérios de equidade previstos no parágrafo 1º do artigo 26 do regimento da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Parágrafo 3º. Cada candidato a delegado para a etapa nacional terá o mesmo tempo para apresentar as razões de sua candidatura aos demais delegadas e delegados, eleitores. Parágrafo 4º. A comissão eleitoral indicará os responsáveis para dirigir a plenária de eleição da delegada do delegado por segmento. Artigo 11º. Para disputar a vaga para a etapa nacional, a delegada ou delegado deverá entregar a ficha de qualificação de delegado, preenchida e assinada na Secretaria da Conferência até às 18 horas do dia 9 de junho. Parágrafo único. A candidata ou candidato, a delegado, deverá comprovar a sua frequência de 75% na primeira conferência estadual, no momento da plenária de escolha das delegadas dos delegados por segmento, através dos carimbos em seu crachá. Jussara, da plenária final. Sim, capítulo. Destaque aonde? Destaca, parágrafo único do artigo 11. Da plenária final. Capítulo 4º, da plenária final. Artigo 12. A plenária final terá como objetivo: primeiro, 1. Deliberar sobre as propostas vindas dos grupos de trabalho. 2. Eleger as propostas a serem encaminhadas à segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. 3. Homologar a delegação do Estado do Rio Grande do Sul para representação na segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. 4. Deliberar sobre as moções. Artigo 13. A proposta que se enquadra no inciso 4º do artigo 9º deste regimento será lida e votada pelas delegados da seguinte forma: A. O participante
poderá propor destaque supressivo após a leitura da proposta, que será anotado pela mesa. B. A ou participante terá 3 minutos para defender o destaque supressivo, sendo concedido por igual tempo ao participante que se apresentar para defender a manutenção da proposta. C. O destaque supressivo será colocado em votação, sendo vencedora a proposta que obtiver maioria simples de votos. D. A proposta que não for destacada será considerada aprovada. E o participante poderá solicitar questão de ordem quando o regimento interno ou o regulamento não estiver sendo cumprido. F. Durante a votação é vedada a questão de ordem. Artigo 14. As propostas a serem encaminhadas para a etapa nacional serão eleitas através de voto na plenária final, após a aprovação das propostas de todos os eixos temáticos. Parágrafo 1º. Cada delegado deverá votar em até 3 propostas por eixo, desde que contemplados todos os eixos temáticos. Parágrafo 2º. No máximo, as 12 propostas mais votadas de abrangência nacional, desde que contemplados todos os eixos, serão as eleitas. Artigo 15. A homologação dos delegados à etapa nacional será realizada em plenário, levantando o crachá da delegado. Parágrafo único. Somente poderá ser eleita o delegado, delegada e suplente, se presente na eleição e na homologação. Artigo 16. A moção é manifestação de apoio ou repúdio a uma situação, instituição ou pessoa, devendo ser redigida e assinada pelo mínimo 50 delegados em formulário próprio e entregue na secretaria da conferência até às 10 horas do dia 11 de junho. Parágrafo 1º. Não destaque? Parágrafo 1º. Não serão aceitas moções que se caracterizem como propostas. Parágrafo 2º. A moção será lida e votada, não cabendo debate sobre seu conteúdo. Parágrafo 3º. A moção será considerada aprovada por maioria simples dos votos e constará do relatório final. Artigo 17. O relatório final da conferência conterá as propostas e moções aprovadas, devendo expressar os debates realizados na etapa estadual. Passo. Título 5. Das disposições gerais. Artigo 18. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora da primeira SESMU-RS, cabendo recurso ao plenário. Artigo 19. As dúvidas quanto à aplicação do regimento estadual e nacional na etapa estadual serão esclarecidas pela comissão organizadora da primeira SESMU-RS. Artigo 20. O regulamento será aprovado na plenária de abertura da primeira SESMU-RS. Artigo 21. Problemas referentes a propostas, alterações, acertos, deverão ser tratados com a comissão de relatoria, até às 15 horas do dia 9 de junho. Programação, 9/6/2017, Salão de Atos da URGS, às 8 horas, credenciamento, 9 horas, solenidade de abertura, 10 horas, aprovação do regulamento, 10h30, painel 1, mediação Carmen Oliveira, coordenadora da primeira SESMU, painel Saúde das Mulheres, desafios para a integralidade com equidade, painelistas Carmen Luiz, coordenadora nacional da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, Nadiane Lemos, coordenadora estadual de Saúde da Mulher da Secretaria Estadual de Saúde, Sandra Fagundes, psicanalista, professora da residência da URGS,
Às 12 horas, intervalo para almoço. Às 13h30, momento cultural. Às 14 horas, painel 2, mediação Gislaine Lima da Silva, coordenadora da primeira SESMU-RS. Painel, situação da saúde das mulheres e os determinantes econômicos, sociais e ambientais que levam ao seu adoecimento. Painelista, Clite Helena Bach Martins, pesquisadora da Fundação de Economia e Estatística. Painel segunda exposição, O Mundo do Trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres. Painelista, Jussara Mendes, professora da URGS. Aqui tem um destaque, né? Marco destaque. Vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres. Painelista, Miriam Cristiane Alves, professora da Universidade Federal de Pelotas. E às 15h30, o painel 3, com a mediação da Jussara Coni, coordenadora da primeira SESMU, o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres. Painelista Carmen Campos, professora da Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Políticas públicas para as mulheres. Destaque. Políticas públicas para as mulheres. Painelista Salma Valêncio, diretora do Departamento de Política para as Mulheres, da Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos. Participação social, painelista Camila Correia Jacques, conselheira do Conselho Estadual de Saúde. Destaque neste também. Às 17 horas, encerramento dos trabalhos do dia. Dia 10/6/2017, Escola Júlio de Castilhos, o Julinho. Das 8h30 às 12h, grupos de trabalho. Das 12 às 13h30, intervalo para o almoço. Das 13h30 às 17 horas, grupos de trabalho, mas aqui tem destaque. Sim. Não, destaque do programa. É que nós estamos fazendo a leitura. Depois você explica. Não, nós que destacamos. 11/6/2017, será no Salão de Atos da URGS, às 8h30. Está na programação eleição de delegados, que é a escolha da delegação para a etapa nacional. Aqui tem destaque. Votação das propostas prioritárias para a etapa nacional, votação das moções, aprovação do relatório final e homologação de delegadas e delegados. Assim, tem algumas pessoas que pediram destaque e não se dirigiram. Não, tem algumas pessoas que pediram e não sei se todos vieram para cá. Do 16, por favor, quem foi que eu vi que foi daí? Foste tu? Tá, então a Débora vai até aí, querida. Só um pouquinho, tá? Obrigada. Enquanto a Débora está indo para lá, eu vou apresentar os destaques que eu apresentei. Todos eles são formais, não é de conteúdo, né? E teve uma outra pessoa que pediu destaque, o mesmo destaque que eu estou pedindo. É no artigo 5º, no inciso 1º, diz delegado nato. Essa figura não aparece em nenhum outro momento, nem do regulamento, nem do regimento. O termo correto é delegado membro do SES. Esse mesmo problema surge lá no parágrafo 1º do artigo 10º. É uma correção, é uma correção em termos do que está no regimento. Isso aqui foi copiado de outras conferências em que o termo usado nas outras conferências era delegado nato, né? Que nós estamos tirando essa figura. Tá? Membros do SES. Em processo de votação, quem é favorável à alteração, levanta o crachá.
Obrigado. Quem é contrário à alteração? Não vi ninguém. Abstenções? Então, aprovado por unanimidade. Vamos para o próximo destaque. Também uma questão meramente formal e necessária, que foi um erro de digitação, que é o artigo 8º. Tem que ser introduzido um inciso 3º, que é eleger os membros da comissão eleitoral das propostas, porque tem que ter alguém responsável para fazer isso, inclusive assinar os documentos que vai para Brasília. Portanto, tem que ter essas pessoas responsáveis, que ali um erro de digitação foi esquecido na hora de pôr. Em processo de votação, quem é favorável a essa inclusão, levanta o crachá. É inclusão na pauta da plenária de abertura, um terceiro ponto da pauta dizendo o seguinte: eleger os membros da comissão eleitoral das propostas prioritárias do Rio Grande do Sul para a nacional. Ok? Em processo de votação. Pode. Não. Não, a comissão de relatoria vai fazer as discussões, vai fazer a sistematização. Depois disso, todos os delegados vão votar nas propostas prioritárias, que vão para a nacional. Isso quem faz é uma comissão eleitoral das propostas prioritárias. Isso é o regimento que prevê isso. Aqui foi um erro de esquecimento de inclusão. Esclarecido está. Alguém quer se manifestar contra isso? Contra essa proposta? Senão nós vamos votar. Não temos relatório. Eleger os membros da comissão eleitoral das propostas prioritárias. Deu para entender? Tá. Em votação, quem é favorável a essa inclusão, levanta o crachá. Obrigado. Quem é contrário a essa inclusão? Abstenções? Tem 2, 4, 5, 6, 7 abstenções. Obrigado. Aprovado. O 10º já... no 10º foram pedidos 2 destaques. Um que é o meu, que eu já botei em votação, e tem uma... Da Marisa. É a mesma coisa? Eu perguntei para ela. Cadê Oi, bom dia, obrigada. Eu fiquei aqui na questão ali da delegação. Primeiro, o companheiro ali já me esclareceu a questão de delegado nato, porque ultimamente nas conferências não existe mais esse negócio de delegado nato, né? A gente já superou há muito tempo. Quem faz o seu trabalho faz ali, né? Mas quem vem tem tanta possibilidade de ir quanto qualquer outro participante que está aqui. Quando bota delegado nato, que tira já várias pessoas poderem estar disputando também. Então, faz muito tempo que eu participo de conferência e eu acho que a gente já tinha evoluído nesse processo da questão de delegado nato. Somos todas delegadas nato aqui, então. Outra questão também que eu coloquei aqui é a questão ali, delegados e delegadas eleitas em Porto Alegre. Só está
E os delegados do município também. Tá? Ali está escrito delegada ou delegado. Então, é uma pessoa que vai sair de Porto Alegre. Então, é só quero que mude delegados e delegadas, para ficar, porque é o regimento, né? E outra questão também, sendo que no artigo 11, que tem que comprovar 75% da frequência, e quem é delegado suplente, como é que fica depois que tem um certo horário para se inscrever? Inclusive, quem é delegado titular também, tem até às 18 horas. Como fica essa questão de 75% de comprovação, se no credenciamento diz o horário, e aqui fala 75% de presença? Né? Daí não fecha a conta. É isso. Obrigada. A proposta dela é... Qual é a proposta? É supressão? Não, isso já... Delegado Nato, Marisa, me permite primeiro agradecer a tua contribuição. Estava errado e estamos agradecendo a tua contribuição, já está retirado, certo? O Cláudio já havia levantado isso em outra questão. Membros do SES, certo? Essa aí está resolvida. A segunda... A segunda, há uma história de todas as conferências de saúde exigir a participação. A mesa mantém os 75% de participação para poder ser delegado. É 75% de participação até o momento da eleição. E depois, o delegado eleito tem que estar presente na homologação, que é a plenária final. Essa é a compreensão da comissão organizadora, do Conselho Estadual de Saúde, e nós vamos manter a proposta. Em votação, quem é favorável à manutenção do texto, levanta o crachá. O texto do regulamento. Tu está sugerindo a supressão. Nós estamos defendendo a manutenção. Marisa, 75%, se não veio no turno da manhã, é os 75%. Se não veio... Gente, assim, Marisa, olha bem, tu participou, tu vem participando de várias conferências. Não, a questão é o seguinte, ela tem são duas posições. Uma... Não, olha aqui, pessoal, assim, os 75% é no momento da eleição. E depois tem que estar presente na homologação. Ok? Tu retira ou mantém? Retira. Ok, obrigado. O do 16 era aquele... Débora? 16... Era aquela de cima? Os destaques da Evelyn foram retirados, né, Evelyn? Já conversou com a Débora, foram retirados, certo? A programação, ela é um anexo ao regulamento. Tem correções, tem uma correção, que é correto, que eu ia falar agora, que a disposição da mesa é não pôr em votação a programação, né, que isso é de responsabilidade da comissão de organização. Mas nós lemos porque tem algumas alterações que têm que ser informadas a todos. Né? Primeiro, grande alteração. Depois de longa discussão, nós antecipamos, que era uma decisão antiga já do Conselho, que é a seguinte: nós não teríamos como fazer a eleição dos delegados nesse ambiente, que são 30 eleições simultâneas. Então, nós vamos fazer nos grupos, depois do trabalho dos grupos, no sábado, no Julinho. Então, a plenária, os horários dos grupos de trabalho são das 8h30 às 12h,
depois tem um intervalo de almoço, e depois, 13h30 até às 15 horas, aí encerra o trabalho dos grupos. Às 15h30, começa a eleição até às 16h30, é a eleição dos delegados por segmento e por membros do CES, eleitos pelo CES, Porto Alegre e macro-regional. Ok? Então, esse horário que nós fizemos é que nós temos que entregar o Jolinho, que foi gratuito, às 17 horas. O prazo, isso é importante, o prazo para as pessoas que quiserem se candidatar a delegado nacional encerra às 18 horas, né, de hoje. Tem uma ficha de qualificação do candidato que tem que ser preenchida e entregue na secretaria. Retira a ficha lá e entrega na secretaria, que é lá na entrada. Tá? Essa ficha, quem não preencher até as 18 horas de hoje, não entrará, não será candidato a delegado, que nós temos que checar se a informação está certa, se a pessoa é delegada, se ela está no segmento correto, etc, etc, etc. Sempre dá muitos problemas sobre isso. Para garantir a lisura do processo, tem essa ficha de qualificação com inscrição prévia, para evitar o que já aconteceu em outras conferências, confusão na hora de fechar a delegação, que está tudo errado. Então, nós não podemos correr esse risco. E, no final, a outra substituição na programação é plenária final, e que tem aí a votação das propostas, das propostas prioritárias, moções, homologação de delegados e votação do relatório final, está invertido ali. A última coisa é a aprovação do regime, aprovação do relatório final, que faz parte, a homologação dos delegados faz parte do relatório final. Tem uma inversão ali. E para chamar bem a atenção, os delegados que não, o candidato que foi eleito na plenária de delegados para ser delegado nacional, que não estiver presente no final da conferência, na homologação, será excluído. E entra o suplente. Ok? Qual o esclarecimento? Está no programa. Só em esclarecimento, Mirta, coordenadora do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. Não está previsto de que forma é a votação das propostas no regulamento? Está definido que é um processo eleitoral, será por urna eletrônica. Será por urna eletrônica. Não, assim, a comissão eleitoral... De ordem aonde, por favor? A comissão de votação vai ficar nós. Não tem nenhuma conferência macro-regional. Não foi realizada nenhuma. Elas serão os municípios da macro que estarão... Não, já está esclarecido, já está esclarecido. Ok. Cláudio, terminou o... Só repete o horário, ela está perguntando o horário. É no trabalho dos grupos, assim que terminar o trabalho dos grupos, por isso foi falado. Das 15 horas, encerra o trabalho de grupo, começa às 15h30 a votação para os delegados. Cada macro-regional, cada segmento separado. Vai ter sinalização já lá na sala, no Jolinho, por isso nós temos que terminar antes das 17 horas, porque ele tem que ser entregue, ele foi cedido gratuitamente. Lá vai ter o local, identificação, sala, sempre distribuída por macro, porque a escolha vai ser
por macro-regional. Amanhã, no trabalho dos grupos, é amanhã a eleição para delegados. Só um momentinho, pessoal. Vamos passar a mesa. Quem tiver alguma pergunta, tá a mesa constituída, faça a pergunta. Tu estás resolvido, né? Não, tu queres também. Então, por favor, alguém alcança ali. Não, Jussara, não dá para, senão nós vamos ficar... Mas qual é a questão de ordem? Então, eu não sei se está claro para todo mundo qual é a agenda da Nacional, qual é a data, porque a pessoa tem que se inscrever até 18 de hoje para saber se vai estar disponível, né? Senão amanhã será tarde. Só um pouquinho, companheira. Vai ser nos grupos amanhã e vai ter alguém responsável nos grupos. Não, a Nacional espera um pouquinho, Célia. Eu estou respondendo lá a nossa companheira. Agora eu vou passar para o presidente aqui que está presidindo a mesa. 17 a 20 de agosto, Conferência Nacional. É que isso está em toda a documentação. A questão do regulamento está encerrada. Nós vamos passar para o próximo ponto de pauta, que é a eleição dos membros da comissão eleitoral para a tirada de delegados. A sugestão da mesa é o Itamar, que é vice-presidente do Conselho, e a Ana Valls, que é a conselheira. E há a possibilidade, se alguém queira ser candidato, a fazer parte da comissão eleitoral também. Só que quem se inscrever na comissão eleitoral não pode ser candidato a delegado para a Nacional. Tem alguém mais que queira se candidatar à comissão eleitoral? Você não tem mais ninguém em processo de... Qual é o teu nome? Conselho Municipal de Gravataí, delegado dos trabalhadores, Jaime Ziegler. Ok. Mais alguém? É 3 pessoas só. Tá, mas eu boto mais, não tem problema. Nós já temos 5 pessoas. Ok? Só que não dá para ouvir os nomes. As pessoas que querem ser, venham para frente e dão o seu nome, para a gente poder... Eu estou solicitando que as pessoas que querem ser membro da comissão eleitoral venham na frente e dão o seu nome para a gente poder saber, senão a gente não sabe quem é a comissão. Uma informação, enquanto está pegando o nome, o grupo está no crachá. Tá? Tô pedindo para me avisar isso. Cada pessoa tem um grupo pré-determinado.
Não, chega, 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 chega. Não, está bem, mas... Já vai ter... Edson, Erechim, Conselho Municipal de Saúde, representando os trabalhadores. Tá. No caso, usuários, não trabalhadores, usuários. Então, nós já temos 6 nomes. Vamos em processo de votação. Quem concorda com esses... Vamos ler os nomes. Qual é os nomes que nós temos? O Itamar, que é o vice-presidente do Conselho. A Ana Valls, que é conselheira. O Jaime, do Conselho de Gravataí. Edson, de Erechim. Giselda, da onde? De Rio Grande. Ok? Em votação, quem é favorável a esses membros da comissão eleitoral, levanta o crachá. Obrigado. Quem é contrário, abstenções, aprovada por unanimidade. Agora, a comissão eleitoral das propostas prioritárias. A mesa está propondo a seguinte composição. As 3 coordenadoras e eu, que nós vamos ter que acompanhar todo o processo até o final, ficariam os 4 que estão na mesa como comissão eleitoral. Não, isso é para propostas prioritárias. Pode. Não pode ser candidato a delegado, comissão eleitoral de delegado. Alguém mais quer fazer parte dessa comissão? É a comissão de eleição das propostas prioritárias para a Conferência Nacional. Que é Marisa? Ok. Nós temos 5 nomes, é mais do que suficiente. Alguém mais quer ser candidato? Em votação, os 5 nomes, a Marisa, mais os 4 nomes da mesa, para comporem a comissão eleitoral das propostas prioritárias. Quem é favorável, levanta o crachá. Obrigado. Contrários? Abstenções? Pelo que eu vi, é por unanimidade. Está encerrada a plenária de abertura da primeira Conferência Estadual da Saúde das Mulheres. Muito obrigado a todos. Neste momento, prestaremos uma homenagem a Lícia Pérez, que dá nome a esta conferência. Convidamos para que suba ao palco a proponente da homenagem, jornalista Márcia Camarano. Neste momento em que, mais uma vez, trabalhamos nossas pautas feministas, rendemos homenagem à socióloga baiana Lícia Pérez. Porto-alegrense de coração, muitos chegaram a pensar que ela veio dar em terras gaúchas apenas para seguir o jornalista Glênio Pérez, por quem tinha se apaixonado e com quem se casou. Engano. Mais do que isto, Lícia escolheu o Rio Grande do Sul para lutar pelo que sempre considerou justo, os direitos humanos, especialmente das mulheres, e pela democracia. Uma mulher forte, corajosa, de posições firmes, sem que para isso precisasse erguer a voz, na busca por dias melhores em um Brasil sempre carente de direitos e de democracia. Na década de 70, em plena ditadura militar, quando era proibido mais de 3 pessoas conversarem por ser considerado subversão,
Lícia assumiu a presidência do Movimento pela Anistia aqui no Estado, junto com Dilma Rousseff, na época Linhares, Mila Calduro, Eni de Baques, entre outras mulheres combativas. O lema do movimento, lugar de brasileiro é no Brasil. A peculiaridade deste movimento foi o protagonismo das mulheres, tanto no nível estadual quanto nacional. Pela primeira vez, se criava um movimento de mulheres para enfrentar o regime militar. Feminista atuante, Lícia integrou os diretórios estadual e nacional do Partido Democrático Trabalhista, PDT, mas seu nome transcendeu as cores partidárias. Durante o processo de realização desta primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres, primeira SESMU, fomos surpreendidas em 16 de março com a notícia de seu falecimento, ao perder a batalha para o câncer. Seu exemplo, sua dignidade militante seguem conosco, feministas de hoje e futuras, que permanecem e permanecerão na luta por igualdade, equidade, respeito à diversidade e amorosidade. Não há violência entre as pessoas. Um abraço fraterno ao seu único filho, Lorenzo. Temos nossa própria voz. Ninguém fala por nós. Lícia Margarida Macedo de Aguiar Pérez, uma grande mulher, sempre conosco.